Olá, estamos aqui novamente com aqueles nossos bate-papos deliciosos com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Lindenberg Castro, de Fortaleza, Ceará, e nós vamos bater aquele nosso papo. Eu quero que tu te apresente, querido, e sinta-se muito, muito bem-vindo. Um beijo e muito obrigado por estar aqui com a gente. Te apresenta para a turminha. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a todos e todas que vamos acompanhar, né, aqui na nossa gravação, aqui no canal da Suzana. Agradeço muitíssimo pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, da gente poder conversar. E, bom, me chamo Lindenberg, sou natural aqui do Ceará, faço parte do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, desde a sua fundação. E, claro, com todo esse movimento, né, dos espíritas progressistas ganhando forma, ganhando força no Brasil, obviamente que eu também me encontrei nesse trabalho, né, que antes a gente se sentia um pouco isolado, digamos, né, e com o advento dos trabalhos virtuais, a gente percebeu que somos muitos. Então, isso é muito positivo para que a gente possa compartilhar as experiências, estudos e fazer amizades também nesse movimento de resistência, né? Então, gratidão mais uma vez, Suzana, pelo convite. Né? Querido, eu sempre faço aquela mesma pergunta para todo mundo, porque eu acho lindo e as histórias são maravilhosas, e eu queria que tu nos contasse como é que o Espiritismo surgiu na tua vida. Uhum. Pode fazer aquela linha do tempo. Olha, é muita coisa para contar, então eu vou tentar... Opa, a gente tem 40 minutos, porque o meu Zoom é de grátis, ele só me dá 40 minutos. Eu conheci o Espiritismo com 19 anos. Esse ano eu vou fazer 39, né? Então já quase 20 anos aí na jornada espírita. Mas, desde muito cedo, eu tinha, Suzana, uma vontade de conhecer o Espiritismo para além do que a Casa Espírita me apresentava. Eu sempre tive essa inquietação, né? Sim. Só que, claro, eu não tinha naquele momento uma ideia do que seria o conceito progressista, por exemplo, né? Mas eu sabia que tinha mais, porque eu sempre fui um leitor meio compulsório, então eu comprava livros de autores espíritas completamente distantes da casa espírita. E aí isso foi me deixando desconfiado. Por que isso acontecia, né? E aí o primeiro autor progressista, os dois primeiros autores progressistas que eu conheci foram o Herculano Pires e o Ney Lobo. Então eles me abriram as portas para outros pensadores progressistas, né, espíritas, e eu fui vendo que o conhecimento espírita ele era muito mais amplo do que aquele que estava sendo apresentado ali tradicionalmente no ESD e tudo mais. Quando eu entrei na universidade, no meu primeiro curso de graduação é filosofia. Então isso me animou ainda mais para continuar a pesquisa sobre a filosofia espírita. E aí nesse período eu comecei a conhecer os outros filósofos espíritas, né? Manuel Porteiro, Humberto Mariotti, Deolinda Morim, também pensador importante. Enfim, então eu comecei a aprofundar um pouco mais nessa outra visão espírita, né? Em 2007, nós assistimos aqui em Fortaleza um congresso de pedagogia espírita que a Dora Encontro veio ministrar, junto com Alessandro Bigueto, e tinha um pessoal daqui também, do Instituto de Pedagogia Espírita daqui, e nós ficamos maravilhados. Eu digo nós porque éramos um grupo de jovens com seus 20 e poucos anos, né? Ah, que lindo! Imagina só! Ficamos encantados com a proposta da pedagogia espírita, com a proposta do congresso, e decidimos, saindo dali, nós decidimos fundar um grupo que começou como um grupo de estudos, que é o IFEP. Só que o IFEP antigamente se chamava IFEC, que é o Instituto de Filosofia Espírita do Ceará. E começou como um grupo de estudos que ministrava cursos pequenos para outros espíritas que também tinham vontade de se aprofundar, né? O grupo foi crescendo, a gente foi fazendo seminários, foi fazendo trocas com outras instituições. A gente chegou a fazer um curso que teve certificação da Universidade Estadual do Ceará, aqui um curso de filosofia espírita. Que coisa linda, Lindenberg.
uma coisa rara, a universidade Nossa, trocar com uma instituição espírita, né? lindo Mas demais. o coordenador da filosofia da época simpatizava muito com a filosofia espírita, né? Então, ele concordou em fazer essa parceria. E aí, depois, o IFEP mudou de nome para o nome que tem hoje, né? Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, né? Para a gente fazer a homenagem ao Herculano. Eu cresci nesse trabalho meio duplo, né? Dentro do movimento espírita. Eu não me desvinculava do movimento federativo, movimento institucionalizado, melhor dizendo, porque eu, particularmente, nunca fui do movimento federativo, né? Mas o movimento institucionalizado porque eu acreditava que as ações poderiam contribuir de alguma forma para alguma mudança, né? Tanto que eu sempre abordei palestras progressistas, só que tentando adequar a linguagem para não assustar com muitas aspas aqui, né, Sim, as sim, pessoas. E é incrível, Suzana, como quando você muda a linguagem, quando você troca alguns conceitos que já estão batidos, as pessoas concordam com você, mesmo pessoas conservadoras. uhum. Elas implicam muito mais com questões específicas, assim, palavras que já foram desgastadas, né, com o tempo. Sim, que E aí, assustam quando um você pouco, né? troca Uhum. isso, e aí, quando você troca e traz um conceito equivalente, elas veem sentido naquilo, né? Só que, claro, eu fui me cansando também desse trabalho, né? Então, eu fui focando cada vez mais no trabalho progressista eminentemente, né? Como hoje eu tenho. Então, eu tenho um trabalho que, eventualmente, eu aceito alguns convites ainda do movimento tradicional, digamos, né? Mas a grande parte do meu trabalho é voltada hoje mesmo para o movimento progressista, para as parcerias, para os grupos, para os cursos, né? O IFEP hoje tem uma programação muito ampla no canal, no YouTube, né? Então a gente tem vários cursos e atividades online. Então isso toma tempo e assim, o trabalho progressista ele precisa de tempo para maturar. Porque Sim. nós estamos ainda, de certa forma, numa defasagem de conteúdo muito grande. Muitos dos autores progressistas clássicos, nós não tínhamos a oportunidade de estudá-los. Então, isso acarretou que a gente perdeu muita coisa. Então, esse letramento, eu costumo dizer que o IFEP faz um letramento, né, nesses autores. A gente faz o letramento com base nesses autores, mas também trabalhando os temas da atualidade que reverberam com o espiritismo, né? No olhar espírita para a realidade, para a sociedade, né? Nesse meio tempo, eu gosto de dizer também, né, que eu tive que esperar 15 anos para fazer a pós-graduação em Pedagogia Espírita, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, Que legal, porque que todo bom. ano eu ficava me programando, né, de ir fazer em São Paulo e tal, nunca dava certo. Nada acontece por acaso, né? Com o advento dos trabalhos online, Sim, a turma foi ofertada de maneira remota. E aí eu pude finalmente fazer que coisa boa, a Lindenberg. Um pós-graduação e foi assim, fechamento, né? Um fechamento, assim, dessa caminhada tão sim, linda. exato, exato. Foi bem bacana. Concluí agora em janeiro e foi um curso assim Sim. completamente fantástico, né? E agora eu estou como tutor do curso, né? O Ai, que ex-aluno que lindo. agora está como tutor também Sim. do curso. Então tem sido uma experiência bem bacana. Então a minha vida espírita, em resumo, é isso, assim, tentar equilibrar o trabalho com o movimento tradicional, mas sabendo das suas limitações, né? Em algum momento eu deixei de lado essas tentativas de maneira mais forte, como eu fazia, e hoje praticamente eu estou completamente direcionado mesmo para o movimento progressista, porque nós temos muita coisa ainda para fazer. Né? Sim. Tu disseste uma coisa muito interessante, Lindenberg. A gente teve um atraso de conhecimento Uhum, muito grande, porque muitas isso, obras não eram nem comentadas, muitos sim, autores não eram nem comentados, nem difundidos. sim, Aqui exato. no Rio Grande do Sul, praticamente as bibliotecas espíritas eram só assim com romance, sabe? Uhum, aqui Então, também. então, quem queria realmente estudar, ou ia por conta própria, e com a internet ainda não tão forte como era há uns 10, 15 anos atrás, a gente não tinha muito o que fazer, Isso. né? Era complicado. Eu comecei, Suzana, a garimpar quando eu vi a limitação das bibliotecas espíritas, né? A limitação que eu digo assim,
de quantidade e de diversidade, né? Sim. Eu comecei a comprar em sebo virtual. Então, Olha eu só. percebi, eu olhava para a biografia do Herculano e via mais de 80 obras escritas. Eu digo, gente, eu não encontro 10. Onde estão esses livros, né? É. Que E aí não. eu comecei a garimpar. Boa parte do que eu tenho hoje, dos meus livros, eu comprei em sebo virtual. E até Sim. hoje eu mantenho ainda essa característica, porque a gente encontra muita coisa rara Sim. e de excelente qualidade. Uhum. Né? Não, eu compro muito, muito também Uma outra no coisa que eu queria sebo. destacar, Suzana, é Ah, que agora em 2022, né, nós temos algumas editoras, pelo menos 3 editoras, que estão reeditando obras clássicas progressistas espíritas. Então, a olha. gente está com autores, voltando a ter contato com autores, né, como Cosme Marinho, como Porteiro, o Eusínio Lavini também. Então, até interessante para também fortalecer essa questão, essa rede, né, digamos, das pessoas Sim. que vão nos assistir depois, vamos adquirir essas obras, né? Tanto nós temos as obras atuais, que estão sendo lançadas agora, com temáticas da atualidade, né? Como nós temos também essas reedições. Então, vamos apoiar também esses projetos, porque é uma oportunidade única, né? Não, é perfeito. Sem contar que os escritores do movimento progressista estão com uma produção incrível. Olha que coisa Isso. linda. Nesse último mês, 3 lançamentos lindos, assim. Uhum. Olha o que eu tenho aqui. Eu também. Ontem, eu até Esse foi o mais mostrei para o recente. Alexandre. Sim, lindo, 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 sabe? Tem Sim. o do Elias, que eu aconselho muito, até um livro bom para estudo, porque é um livro muito técnico, que é o Uhum. Contextualizando Kardec, que Uhum. vale a pena para grupos de estudo mais técnicos, né? Nossa, Sim. tem coisas lindas acontecendo. E tem os guris lá do Espiritismo para o Povo, né? Uhum. Que lançaram o Camilo Torres, que lançaram aquele livro sensacional, que fala mais Isso. no viés político, né, da Isso. espiritualidade. Olha, sensacional, é um momento Eles estão rico, momento Isso. rico. Eles estão exatamente com 2 livros para serem publicados em agosto, de reedições de autores clássicos. Um é o Ai, do Porteiro, que é o Espiritismo sensacional, Dialético, e o outro é o do Eusínio Lavini, que é brasileiro, né? Que agora eu esqueci sensacional. o nome do livro, mas é uma relação que o Eusínio faz do marxismo com o espiritismo, né? Sim, isso depois, quando tiver, nós vamos ajudar a divulgar. Olha, é muito linda essa rede que a gente conseguiu Sim, construir, sabe? sim. Uma rede que tu quer atender, tu quer dar um. Não, pode deixar, pode deixar. Então tá. Não tem problema. Uma rede que mistura, além do conhecimento que todos nós, né, estamos estudando, estamos nos dedicando, debruçados em livros, afeto também, né, Lindenberg? Porque olha a riqueza que são esses encontros que acontecem, os debates, as lives. Isso é muito lindo, sabe? É Sim, muito bonito, muito forte. Eu não me lembro, sim. eu tenho 30 e poucos anos de caminhada espírita, não me lembro de ter acontecido um momento tão bonito como esse, sabe? Uhum, verdade. Bem lembrado. É um movimento de resistência, que estamos redescobrindo muitas coisas, mas também um movimento de afeto, porque a É, gente consegue conectar com pessoas que a gente nossa, talvez nunca teria essa oportunidade. Né? as amizades que foram feitas nesse período, claro, agora com a pandemia, né, foi um pouco mais forte e tal, mas mesmo Uhum. antes já estava acontecendo, sabe? Sim, sim. E, sabe, eu gosto de lembrar disso. Eu sou bem velhinha já. Eu sou da época do Orkut, guri. Tu devia ser um gurizinho nessa época. Mas eu usei o Orkut ainda. Tu entrou no Orkut também? Tu era? Usei ainda. Devia ser um jovenzinho. E lá no Orkut, alguns espíritas conseguiram se unir. Mas, eu fiquei muito chocada quando eu percebi aquilo. Porque eu fui perceber aquilo naquela época. Isso faz o quê? Sei lá, 15 anos atrás. E naquela época, eu entrei num grupo enorme, que era um grupo de espíritas, mas aí eu comecei a perceber
o reacionarismo, Uhum. conservadorismo. Nossa, gente de direita, assim, de extrema direita. Eu pensei, epa, tem alguma coisa estranha aqui. Uhum. Eu inocente, assim, sabe? Pensei, nossa, mas o que é isso? E eu toda contente, toda feliz, que tinham espíritas de vários lugares, né, do Brasil. Mas ali já era o sinal, sabe? Isso Sim. já é, isso foi... Não faz tanto tempo assim, né? Eu falei 15 anos, mas uns 10 anos, 12 anos. Uhum. Né? Então, sério mesmo, isso ali era já o termômetro do que viria a acontecer. Uhum. Infelizmente, né? O movimento espírita meio que embarcou assim, de cola erguida. Tem algumas pessoas que eu já conversei sobre isso, e eu penso, Suzana, que a gente, durante muito tempo, percebeu o reacionarismo, mas como ele não era completamente direto, eu acho que isso fez com que a gente pensasse assim, não, pode ser só uma questão isolada, não pode não ser geral, né? Mas, olha, aqui para mim, né, aqui no meu estado, para mim ficou muito claro na eleição da Dilma. Sim, sim. Porque antes Durante mesmo o das processo do golpe. manifestações, isso, antes mesmo das manifestações que deram origem ao golpe, na eleição da Dilma já tinha um ranço, porque eles não aceitavam de jeito nenhum uma mulher de esquerda dando continuidade a um governo progressista e etc. Então, ali, eu me assustei muito com as pessoas, com os comentários que eu via na Casa Espírita. Quando veio o contexto do golpe, pronto, todos saíram do bueiro de vez. Aí não teve mais como esconder. Sim, foi exatamente essa sensação que eu tive também. E naquela época, inclusive, eu fui expulsa do grupo lá do Orkut. Nossa. Fui expulsa, mas aí para mim começou mais cedo o exílio. Ai, meu Deus. Eu nunca vou esquecer da sensação, Suzana, de você ter o seu dialogador do seu grupo mediúnico fazendo campanha aberta para a necropolítica, fazendo arminha, fazendo tudo que a gente viu. Sim. E chegava na reunião mediúnica com todo aquele discurso de amor, de perdão, de não sei o quê. E eu ficava assim, meu Deus, eu não consigo estar aqui. Vontade de dar um soco. Sim. É que eu não sou muito pacienciosa. Eu ficava horrorizada a cada domingo que eu tinha que ir para a mediúnica e voltar, sabe? Com essa sensação de que eu estava no lugar errado. Não, terrível, terrível. Olha, nós passamos por cada coisa ali, né? Quando eu paro para fazer assim, essa retrospectiva, gente, mas o que é isso? Sim. Inacreditável. Tu falaste, né? Os doutrinadores. A gente tem que arranjar mesmo outra palavra, que palavra feia é essa, doutrinador. É verdade. Mas, enfim, os trabalhadores lá que ficavam na sala de passe ou na sala de desobsessão, eles entravam lá dentro e faziam aquela voz doce, aquela vozinha. Aí saiu na calçada, já estava fazendo, como tu disse, a minha com a mão. Ai, dizendo que eu ia exterminar a petezada. Olha, gente, inacreditável. Não mudou muito, na verdade. Agora eles só estão realmente sem as máscaras. Isso. Eles estão agora assumidamente. Eu não faço mais parte também de centros, Liniber. Nós estamos agora num outro momento, eu acho. Isso, eu também não. A gente faz os trabalhos espirituais, por enquanto, pela internet, que está favorecendo muito, né? Tu vê, eu aqui no Rio Grande do Sul, o casal de amigos lá em Fortaleza, aí tem mais um casal de São Paulo, e sabe, a gente se reúne assim, tranquilamente, fazendo o nosso trabalho, e sem aquela opressão, sabe? Aquele sentimento ruim mesmo que isso é muito simbólico, né, Suzana? Porque boa parte do poder do movimento espírita tradicional vinha do controle, vem ainda, né, do controle
sobre os centros espíritas, sobre o que pode e o que não pode ser falado e conversado e estudado no centro espírita. Do momento que não temos mais muros e nem institucionalidade para nos dizer o que pode e o que não pode, nós temos um movimento livre. Então, isso é bastante simbólico para esse momento de resistência que a gente está vivendo, né? A gente não tem que pedir permissão, a gente não tem que consultar uma federativa sobre um conteúdo que a gente vai trabalhar. A gente simplesmente trabalha. Né? Nossa, é libertador. Realmente é libertador. Libertador. E eu acho que o nosso trabalho avançou muito mais, sabe? Nós conseguimos criar muito mais vínculos e estudos e grupos e trocar experiências. E eu acho que só pode dar um resultado positivo tudo isso, né? Pelo amor de Deus. Tava todo mundo tão abafadinho. Também. Nossa, a gente, nos grupos de estudo, né, que estão acontecendo agora também pela internet, né? Por questões mil, e eu acho que vão continuar assim por muito tempo, as pessoas entram ou pedem para participar do grupo, e a primeira coisa, eles já começam a dar assim, uma desabafada, sabe? Tipo, é uma limpeza, é uma coisa emocional mesmo. Um desabafo, assim. E daí se sentem acolhidos. Então, imagina o sofrimento, sabe? Que tanta gente estava passando. Médios que não estavam conseguindo mais trabalhar. Né? Sim. Muito incrível. E intelectuais que não conseguiam mais se expressar. Pensa que coisa difícil tu estudar um tema, tu ter todo aquele tema, aquele cabedal de conhecimento, tu não poder falar a respeito disso. Não poder comentar com ninguém, porque as pessoas já te olhavam torto, assim, porque... Suzana, outra coisa que eu sempre sofri muito no centro espírita é com a psicografia. Porque uma outra fonte do controle do movimento tradicional é através da mediunidade, né? Sim. Então, os centros que eu frequentei, eles não gostavam de médiuns psicógrafos novatos. Curioso, né? É como se apenas alguns médiuns da casa, mais experientes, entre aspas, né, tinham autorização de receber mensagens dos espíritos. Eu lembro que a primeira mensagem que eu psicografei, ingenuamente, achando que eu podia psicografar, né, mandaram fazer uma mediúnica para mim. Porque eu só poderia estar mal influenciado para estar escrevendo, sabe? Isso é muito forte, sabe? Um controle, assim. O médium psicógrafo famoso, o que ele fala é tido como lei automaticamente. Mas não existe uma educação mediúnica para um médium psicógrafo iniciante. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer o meu trabalho de psicografia em casa sozinho. Tem centenas de mensagens acumuladas ao longo do ano. Não tenho pretensão de publicar, porque eu não vejo, né? Não tenho essa sanha, meu Deus, eu tenho que publicar, né? Como a gente vê por aí. Sim. Mas foi, para mim, um aprendizado que eu consegui fazer, porque se eu fosse depender da casa espírita, não teria conseguido. Sim, tu fez todo o teu treinamento, digamos assim, o exercício da tua mediunidade, tu fez na tua casa. Sim, exato. Eu já tive várias experiências de eles, depois de uma palestra, me chamarem, às vezes um cantinho, tipo assim, fica aqui que nós vamos, né, dar uma conversada. Porque provavelmente eu devo ter eu dizia coisas nas palestras que mexiam com as certezas todas deles, né? Nossa, se falasse sobre direitos humanos, podia estar certo que me botavam para fazer paz, para dar paz, receber paz. Podia ter certeza que eles me chamavam lá para receber um paz. Agora, é uma coisa que eu não consigo entender. Não consigo entender. Muitas vezes eu fui vigiado, dependendo do tema, aí, quando eu menos esperava na palestra, chegava o presidente da casa, se sentava nas primeiras fileiras. O presidente da casa não costumava assistir palestras. Ele ia então, ia lá para averiguar. Não, é um troço complicado, é assustador.
É assustador, na verdade. Agora que a gente olha, assim, que nós estamos, né, libertos dessa situação e a gente olha para trás e pensa, meu Deus, mas olha o que era. Uhum. Incrível isso. Então, por isso que eu sou muito franca. Eu não sinto Uhum. saudade daquele período, Também sabe, não. de trabalho. Não sinto. Não sinto. Claro que houveram momentos bacanas, sabe? Teve coisas muito bonitas e tal, Uhum. mas não tenho mais vontade de voltar. Uhum. É muita... Às vezes, algumas pessoas já me perguntaram assim, você não acha que você está sendo muito duro ao falar de um movimento que você cresceu, um movimento tradicional? Eu disse, olha, o tempo de relevar já passou certas coisas, né? A gente está num tempo de despertar. Então, não tem como a gente contemporizar certas coisas, certas práticas. Não tem como contemporizar projetos de poder que Uhum. notoriamente atuam. Não tem como contemporizar o trabalho mediúnico sendo controlado ali a ferro e fogo e você não permite aos médiums um grande desenvolvimento. Basicamente, você quer um médium para ele trabalhar na desobsessão, só. Todos os outros tipos de mediunidade são colocados em segundo plano, né? Tem centro aqui em Fortaleza que não pode ver um médium de pintura, por exemplo, porque acha que é um absurdo, que não deveria existir, médium de cura. Nem parece que no livro dos médiuns tem uma diversidade grande, né, de Pois tipos de é. mediunidade, né? Sim, é um manual da Então, mediunidade com todos os tipos. exato. Então, eu sempre respondo para as pessoas que a época de contemporizar passou. Eu acho que agora a gente tem que falar abertamente sobre esses pontos. Não é para condenar ninguém, ninguém está julgando individualmente uma pessoa. Nós estamos analisando um contexto Uhum, nacional, né? Que é um uhum. modus operandi nacional do movimento espírita. E o que a gente pode fazer para construir outras práticas, práticas libertadoras, de acolhimento, e que não tenham esses jogos de poder, né? Como a gente muitas Exato. vezes viu, né? Exatamente, exatamente. Nós não estamos mesmo apontando o dedo pessoalmente para ninguém. Uhum. Agora, o todo precisa ser questionado. Sim, sim. E eu concordo contigo. O tempo de ficar passando pano, contemporizando, Uhum. isso já passou. A gente agora Uhum. está numa outra esfera. A gente precisa realmente Sim. agora quebrar algumas amarras que ainda restam Uhum. e, e falar sobre determinados temas importantes, né? Uhum. Que, que as pessoas estão aí precisando e, nossa, e as pessoas entram numa casa espírita buscando alguma coisa, digamos, uma necessidade pessoal, espiritual, às vezes até física mesmo, e chegam lá e se deparam com determinadas coisas. Pensa só Uhum. que Sim, desamparo que dá, né? sim. Se não é um ou outro lá, amoroso, que está lá recebendo e tal, é um desamparo. Eu nunca Eu... vou esquecer, Suzana, de uma situação que chegou para mim em 2020, de uma mulher trans que procurou uma casa espírita. Ela estava com características depressivas, né? E indicaram para ela procurar uma casa espírita, porque a pessoa que indicou provavelmente tinha confiança, né, de que a partir do Claro, espiritismo ela poderia ser ajudada. sim. Contudo, a casa que ela escolheu não foi uma casa com muito tato de fazer determinadas abordagens. Então, a médium principal, entre aspas, né, a médium principal da casa, ela foi atender essa mulher trans e supostamente começou a ver o passado espiritual dela. Começou a Ah, descrever o passado espiritual dela. Aí começou a dizer, olha, você hoje enfrenta depressão porque você, numa outra existência, você utilizou a sua sexualidade de maneira negativa e etc. Começou a falar horrores, né? ai, meu Deus do No céu. final das contas, ela não acolheu, a narrativa dela foi uma narrativa de julgamento. Imagina uma pessoa com depressão ter que ouvir isso sem compreender porque ela estava procurando ali a primeira vez a casa espírita, ela não era espírita, né? Então ela
foi jogada para ela uma carga de culpa de coisas que ela não lembra, que ela não entende, que ela não sabia. Ai, E gente. aí ela saiu pior do que ela entrou. Ela disse que saiu de lá com o desejo de cometer suicídio. Tadinha, Tá? menino. Quando eu soube dessa história, eu fiquei assim tão chocado, eu fiquei uns 2, 3 dias completamente arrasado, triste. Porque o preconceito consegue ser mais forte do que o acolhimento, né? Então, e essa coisa do ficar vasculhando a vida passada do outro é uma coisa muito recorrente também dentro do movimento espírita, né? E, no final das contas, a pessoa não foi ajudada, Evidentemente. né? Não Sim, foi ajudada. tadinha da pessoa. Tu pensa, foi buscar um amparo, foi buscar uma ajuda ali, imediata, sabe? Uma coisa... E aí, não, meu Deus, como falta estudo, sabe? Não é que falta mediunidade, falta estudo aí, nesse caso. Isso. Pessoas têm mediunidade, mas não sabem até onde podem ir, né? Porque ela poderia, digamos que fosse verdade o que ela estava vendo, né? Ela poderia reunir essas informações e transformar isso numa outra forma de ajudar. Exato. Mas não, ela escolheu ela a jogou forma pior. na cara. Jogou na cara. Tadinha, a pessoa não estava conseguindo lidar com o presente. Tu imagina ter que lidar com o presente e o passado ainda. Não, Perfeito. por favor. É complicado, é bem complicado. E assim como esse, tem Sim. centenas de milhares de casos. Eu estou fazendo esse trabalho, Lindemer, desde o ano passado, final do ano retrasado, eu já tinha feito alguns vídeos. Então, são muitos vídeos. Eu acho que eu já devo ter uns 70 vídeos com pessoas assim, conversando. Guria, tu precisa ver as coisas que cada pessoa conta que já passou. É inacreditável. É inacreditável. Foi proibido de exercer a sua mediunidade por causa da sua sexualidade. O que é? Então, eles às vezes inventam alguma desculpa para deixar a pessoa de lado, mas o fundo é aquele, sabe? Sim. E N outras coisas, sabe? Que pela sua ideologia, pela sua visão política também, né? As pessoas são afastadas. Sim. Mas então isso aí é o quadro, é o tipo assim, é o diagnóstico que nós temos da situação geral. Precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Sim. Não é à toa que existe uma debandada das casas espíritas. Eu costumo dizer que se o centro espírita tradicional fosse uma escola, ele já teria fechado de abandono, por abandono. Sim. Né? Porque eles não têm muito essa preocupação de ter um trato para que as pessoas continuem com os estudos, se interessem, né, de alguma outra maneira. Então, se a pessoa saiu, é porque não era o tempo dela. E onde é que fica a responsabilidade institucional do trabalho de base educacional? Pois é. De você acolher. Onde é que fica? De acolher, de ajudar na mediunidade, né? De ajudar a pessoa a se desenvolver, de ser plural, de ser um ambiente que acolhe, que aceita o outro, né? Como é. E não, verdadeiramente o que vai acontecer, se eles seguem nesse ritmo, é que vai se tornar um grupinho tão fechado, tão hermético, com pessoas tão conservadoras, sabe? Tipo seita, sabe? Tipo seita. Com um recorte de classe, de raça muito forte. Sim. Que isso é bem também comum, né, dentro do movimento. Sim, classe, raça e gênero também, sabe? Gênero. Enfim, vai ficar aquela coisa, aquele grupinho, aquela coisa assim, meio tipo maçonaria, sabe? Sim. Sabe? Aquela coisa assim que vai envelhecendo as pessoas e eles não permitem que entrem outras pessoas. Então, fica com aqueles ídolos, aquelas coisas assim, muito desgastante a gente ver isso, sabe? Mas que bom que a gente está fora. Ótimo que estamos fora, né? A juventude espírita também sofre muito, porque ela chega numa idade que ela não vê mais sentido naquilo, né?
Então ela debanda, ela vai fazer outra Debanda. coisa. E aí, na visão Lembra? do... Sim, pode Desculpa. falar. Não, Não, pode fala falar. tu. Fala, depois eu falo. Não, eu ia comentar assim, que na visão do conservador, talvez ele pense assim, não, é porque o mundo é muito atrativo para o jovem, e aí ele acaba saindo da casa espírita. Mas quando você conversa com o jovem começa a elencar. A Ah, gente não podia fazer nada, a gente não podia falar dos temas da atualidade, a gente não podia se vestir da forma como a gente gostaria. Começa a elencar várias coisas. Então, qual é o jovem que vai querer estar num ambiente assim? Não tem como, né? nada. Tu te lembra daquele congresso que eu não vou citar o nome dele, mas tu sabe de que eu estou falando, que aquele médium bem famoso falou aquela abobrinha sobre ideologia de gênero, lembra disso? Sim, lembro. Que foi um dos estupins, assim, que meio que lançou o movimento de espíritas progressistas ao mundo. Era um congresso de jovens. Isso. Era um congresso de jovens. Uhum. E a pessoa teve a audácia, a coragem de falar aquilo para um monte de jovens, sabe? Então, lógico, tinha alguns ali, né, já muito adestrados mentalmente dentro daquela coisa, né? De que aquele médium é meio santo, meio isso, meio aquilo, que não pode ser questionado. Mas eu soube, por uma jovem que estava nesse congresso, que muitos jovens começaram aquele burburinho assim, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que refutar, nós temos que... Sabe? Ele não teve digamos, um acolhimento assim de toda a plateia, não. Teve uma dissidência enorme. Que bom, até porque os jovens, eles estão anos-luz à nossa frente em relação a diversos temas. Sim. Então, eles não caem com muita facilidade em certas armadilhas conceituais, né? Agora, para você ver, uma situação como essa demonstra uma outra situação carcomida dentro do movimento tradicional. É que o médium estrela, ele pode falar sobre tudo. De onde é que vem essa autoridade? É do conhecimento? Não, é da mediunidade dele. Sim, ele fala qualquer coisa. Exato, porque esse médium nunca estudou sobre gênero e sexualidade. Mas ele se viu no direito de falar sobre ideologia de gênero, repetindo um discurso extremamente conservador. Esse termo já é um termo inventado, né? Exato. Um termo... Meu Deus do céu, que horror. Ai, que horror. Não, é muito, muito complicado, sabe? Muito complicado o abandono, assim, das ideias mesmo de Kardec, né? Claro que existem coisas, por isso aquele livro que eu te falei, do Contextualizando Kardec, é muito interessante, porque ele traz para a nossa realidade, né? Século XXI, então existem coisas que na ciência a gente... Mas as ideias de Kardec precisam ser respeitadas. E esses médiuns famosos, eles se sobrepõem a isso. É um personalismo. Ele é... Ah, meu Deus! Suzana, esse mesmo médium, o último congresso espírita que eu fui, que eu tive paciência de ir, tinha uma palestra desse médium. Eu não aguentei 5 minutos e saí do teatro. Não tem como, Lindenberg, não tem como. Porque, primeiro, eu não gosto de estar assistindo uma coisa ou estar conversando com uma pessoa que ela faz uma digressão gigantesca para chegar no ponto que ela quer, falando palavras altamente difíceis. Isso não é fazer letramento. Eu, como professor, fico perturbado com isso. Eu digo, gente, isso aqui não é acessível. A maior parte do público vai bater palma porque é ele. Não é porque está entendendo efetivamente o que ele está falando. Né? Então, eu saí do teatro e fui passear pela cidade. Sim, ganhou. Ganhou. Não, com certeza. Ganhou. Conhecer João Pessoa. Linda João Pessoa. Sim, isso aí. Não tem como. Não tem como. Eu tenho agora uma certa dificuldade, inclusive com o tom de voz. Sabe? É um troço assim, inaceitável. Eu não consigo mais, infelizmente. Essa encarnação deu, já não quero mais. Querido, o meu Zoom aqui está dando umas piscadas.
Eu não sei se nós já estamos no nosso tempo ou não. Tu tem um reloginho aí ou não? Eu não... Aqui são 17h50. Eu acho que eu acho que é por isso que ele está piscando. É. Tu viu como passa rápido e que coisa bem Muito boa? rápido. Eu podia ficar tarde toda aqui conversando contigo. Muito rápido mesmo. Que delícia. Para a gente fazer o nosso encerramento, deixa uma palavra, uma mensagem, alguma coisa bem do teu coração, porque eu acho que é isso. As pessoas adoram as histórias e estão precisando também desse acalanto. Sim, sim. Bom, primeiro eu quero agradecer novamente a você, né? Deixar um beijo, um abraço grande para você e dizer que é sempre uma alegria compartilharmos, estarmos juntos nas diversas atividades, né, que os grupos têm desenvolvido e principalmente para esse ano e para a continuidade a partir de 2023, né? Eu tenho pensado muito no quanto nós precisamos cada vez mais estar unidos, estarmos próximos, sabe? Porque não é fácil o que vem por aí de eleição, de disputa política, e a disputa política não termina só na eleição, porque tem depois a continuidade ou descontinuidade das políticas públicas. Precisamos estar atentos a esse movimento, precisamos eleger também um parlamento que também seja progressista, não podemos pensar somente na presidência, né? Então, vamos acompanhar os parlamentares que efetivamente votam a favor do povo, né? Que efetivamente pensam nas políticas públicas que ajudam a população como um todo, né? Essa é a melhor métrica que a gente pode ter de separar o joio do trigo e separar o que às vezes é falácia, o que é ação concreta, né? E nós, espíritas progressistas, precisamos cada vez mais dessa união e nos fortalecer também para enfrentarmos juntos e colaborarmos juntos nessas ações de resistência, né? Então, é isso. E, mais uma vez, gratidão. Querido, muito, muito obrigada. Foi ótimo, foi uma delícia a gente conversar. E, quem sabe, a gente volta de novo numa outra oportunidade, num outro tema, tá? Fica bem, Sim. Belo trabalho que vocês fazem no Instituto. Eu vou deixar os links, o link do canal do YouTube aqui, vou pesquisar e vou botar aqui nos comentários para as pessoas irem lá conhecer vocês. Um beijo. Tranquilo. Muito obrigado. Beijo para todo mundo. Tchau, querido.